Muitos investidores perdem dinheiro por um detalhe. E se investes em ações ou ETFs, é imprescindível saberes isto. Se já foste pesquisar, por exemplo, por SP500 numa corretora, reparaste que aparecem muitas opções. Fundos diferentes, taxas diferentes. Uns dizem ACCI, ou seja, acumulativo, outros distributivo. Ou seja, se os dividendos são pagos e depois tens de pagar mais valias sobre eles, ou se são automaticamente reinvestidos no ETF. Mas outra das coisas muito comuns de aparecer é se o ETF é em euros ou em dólares. E isto pode parecer uma coisa pequenina, mas na verdade faz uma grande diferença. E por isso hoje vamos falar exatamente destas diferenças para perceber se é melhor comprar um ETF em euros ou em dólares. Vou também dar-te dados históricos dos últimos 20 anos, qual é que teve melhor performance, mas tudo começa com uma coisa, que é quando dizemos que o dólar se valorizou relativamente ao euro ou vice-versa, o que é que isto significa? Neste momento, o par euro-dólar está a 1,16 e isto significa que para comprares 1 euro precisas de 1,16 dólares. E por esta razão se diz, por exemplo, que é mais barato comprar um iPhone nos Estados Unidos, porque se lá custa 800 dólares e cá custa 800 euros, então se tu compras o iPhone a 800 dólares, tu vais gastar menos euros. Neste caso, divides 800 por 1,16 e ias gastar 690 euros com o iPhone. Agora, imagina que ouves que o dólar valorizou 10 cêntimos relativamente ao euro. O que é que isto significa? Que agora só precisas de 1,06 dólares para comprar 1 euro. Ou seja, o dólar ficou mais forte ou o euro ficou mais fraco. Neste caso, seria bom se tivesses dólares ou investimentos em dólares. Porquê? Com a mesma quantidade de dólares, conseguias depois comprar mais euros. Já se o dólar desvalorizasse relativamente ao euro, isto seria bom para quem tem investimentos em euros. Porquê? Porque com os mesmos euros conseguias comprar mais dólares. Em termos históricos, quando se adotou o euro, isto é engraçado, ele valia mais ou menos o mesmo que vale hoje. No início, depois o dólar valorizou bastante, ou seja, o par euro-dólar caiu bastante. Depois, o euro valorizou-se muito relativamente ao dólar e a partir daí tem estado numa tendência decrescente, ou seja, nos últimos tempos a tendência é que o dólar tenha valorizado. Nos últimos tempos, como quem diz, desde 2010. Agora, como é que nós aplicamos isto à compra de ETFs? Basicamente, tu tens três opções: comprar em dólar, comprar em euro ou comprar hedges. Para isso, importa primeiro perceber como é que tu sabes o que é que estás a comprar. E para este exemplo vamos usar o patrocinador do vídeo 2, a XTB, que é uma corretora onde já sabes, podes comprar ações ou ETFs, podes também criar o teu próprio plano de investimento automático. Tens também a novidade da e-wallet, em que podes ter um cartão digital ou físico, em que todos os pagamentos que fizeres recebes 1% de cashback e podes fazer várias coisas, incluindo câmbio de moeda. Mas se viermos aqui à lupinha e selecionarmos ETFs e mais e procurarmos por SP500, aparecem muitas opções. Mas se reparares, aqui em baixo diz, a seguir ao disto, por exemplo aqui neste SP500 da Invesco, diz euro. O de cima, Core, diz USD. E isto diz se estás a comprar o ETF em euro ou em dólares. By the way, a XTB não tem comissões até 100 mil euros nos produtos em euro. Mas há também uma terceira opção. Repara neste segundo, temos o SP500 do iShares acumulativo em euro, mas hedged. By the way, se quiseres abrir conta na XTB é muito fácil, muito rápido. Vais também ter acesso a muitas notícias e muitos conteúdos educativos. Tens o link na descrição. Então vamos lá. Se comprares em dólares, o que lá tens é o que lá tens. O ETF vai crescer, vai valorizar ou desvalorizar. E um dia que decidas vender, assumindo que depois vais querer gastar euros porque não foste para os Estados Unidos viver, tu vais ter que converter os dólares que fizeste em euros. E aí tu podes ganhar ou perder consoante a taxa cambial que exista na altura. Por outro lado, imaginando que compras um ETF de SP500 em dólares, tu vais estar puramente exposto aos Estados Unidos. Não só no ETF em si, porque estás a comprar 500 das maiores empresas dos Estados Unidos, como também na moeda, porque estás a comprar em dólares. E isto tem aqui um senão, que é, historicamente, alguns dos períodos em que as empresas dos Estados Unidos mais valorizaram foi quando a taxa federal de juros estava mais baixa. E isto é fácil de explicar, que é mais barato pedir dinheiro emprestado, as empresas conseguem contratar mais trabalhadores, conseguem investir mais nos seus processos, nos seus desenvolvimentos, o que acaba por gerar mais lucro. E ao mesmo tempo, como a taxa está baixa, acaba por haver bastante mais impressão de dinheiro e esse dinheiro acaba por ir para o mercado de alguma maneira, o que também ajuda a parte especulativa das empresas a subir de valor. Ou seja, e não quer dizer que isto se verifique sempre, quando as taxas de juros estão mais baixas e existe impressão de dinheiro por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos, os ativos como o SP500 tendem a valorizar. Só que o que também acontece? Quando imprimes dinheiro, e isto vale para qualquer moeda ou até para qualquer coisa, tu tens mais dessa coisa no mercado e então cada unidade dessa coisa
acaba por valer menos. E a isto chamamos a inflação. Quando o governo imprime mais dinheiro, a inflação é alta, ou seja, se tu compravas com 1 euro ou com 1 dólar uma garrafa de água, agora já vai custar-te 1,20 €. Ou seja, o dinheiro perdeu valor. E, portanto, na teoria, quando os Estados Unidos imprimem dinheiro, pode haver uma valorização de mercado ao mesmo tempo que há uma desvalorização do dólar. E, nesse caso, não faria tanto sentido comprar um ETF em dólares. Como falámos no início do vídeo, uma valorização do dólar é bom para quem tem dólares, uma desvalorização do dólar é mau para quem tem dólares e é bom para quem tem euros. Isto, a menos que o euro desvalorize ainda mais, porque políticas da União Europeia, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Ora, a segunda opção é exatamente comprar o ETF em euro, e aqui os investidores vão beneficiar, lá está, se o dólar desvalorizar relativamente ao euro, mas também há outra coisa a ter em consideração, é que nós vamos estar expostos, claro, à economia dos Estados Unidos, porque estamos a comprar um ETF da S&P 500, mas ao mesmo tempo, como o compramos em euro, acabamos também por estar expostos à economia europeia, ou seja, há pessoas que argumentam que isto dá alguma diversificação. Falta-nos ainda uma terceira opção e eu já te vou dizer qual é que eu pessoalmente compro, que é comprar um ETF hedged. Por exemplo, compras um ETF em euro, mas hedged, e ele está feito para que a diferença cambial não influencie nem para um lado nem para o outro. Ou seja, não importa se o dólar vai ficar mais forte ou se o euro vai ficar mais forte, tu vais ganhar exatamente o mesmo de uma maneira ou de outra maneira. E isto parece perfeito para tirar algum risco da equação, porque não tens que estar a tentar adivinhar se é o dólar que vai valorizar, se é o euro que vai valorizar nos próximos 20, 30 anos, que é o prazo em que queres investir, mas não há bela sem senão. Portanto, estes ETFs costumam ser um bocadinho mais caros que os outros e acabam sempre por comer algum do rendimento que vais tendo, sendo também perto do possível retorno extra de ter estado certo na moeda em que escolheste comprar o ETF. Posto isto, e antes de eu te dizer o que é que faço pessoalmente, a história não se repete, mas rima muitas vezes, e há aqui dois fatores históricos muito importantes a ter em conta. O primeiro, e apesar disto estar a perder um bocadinho de força, ainda é verdade, o dólar é visto como o porto seguro a nível mundial. Ou seja, se tiveres uma crise, uma guerra mundial, algo muito grande, à data de gravação deste vídeo, o dólar continua a ser o porto mais seguro de todos e, portanto, vai tender a valorizar. Em segundo lugar, temos o facto histórico que nos últimos 20 anos, porque o euro também não existe assim há muito mais tempo, um investidor que tenha comprado um ETF da S&P 500 não hedged em dólares ganhou mais 11% do que o investidor que tenha comprado o ETF não hedged em euros. E isto é fácil de perceber porque nos últimos 15 anos o dólar tem valorizado muito relativamente ao euro. Dito isto, e mesmo sabendo destes fatores históricos, pessoalmente eu escolho comprar um ETF sem hedge em euro. Atenção que isto não é aconselhamento financeiro, é só o que eu faço, mas tenho algumas razões para isso. Para já, é mais barato. Eu invisto na XTB e no produto em euro não tenho comissões, e a comissão para quem compra todos os meses ou ao longo dos anos afeta bastante o retorno final. Em segundo lugar, gosto da ideia de ter a exposição ao mercado norte-americano, a economia mais forte do mundo, mas ainda assim estar ligeiramente diversificado porque também tenho exposição em euro à Europa. E depois, eu, Bernardo, compro coisas em euros e vou continuar a querer comprar durante muitos anos, ao mesmo tempo que sinto que na União Europeia nós não temos tido políticas fiscais muito boas nos últimos anos, e acredito que pior que isto não é muito fácil de atingir. Então acredito pessoalmente que nos próximos 20, 30 anos o euro possa vir a valorizar um bocadinho relativamente ao dólar. Por um lado, os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, que têm uma época dourada do dólar, e ao mesmo tempo que nós aqui na Europa, desde que adotámos o euro, ainda não tivemos mais do que 2, 3 anos de um euro forte. E tenho otimismo que as políticas europeias possam vir a ser melhores, mas isto é só mesmo otimismo, ninguém sabe o que é que vai acontecer. O importante é que já sabes as diferenças e agora podes escolher se queres comprar o teu ETF em euro ou em dólar ou hedged. Diz aí nos comentários qual é que é a tua opção e se gostaste deste vídeo, considera subscrever.